Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopes Villanueva. Muitas pessoas me perguntaram a respeito do debate do século entre os pastores Rodrigo Silva e Iago Martins, referente à imortalidade da alma. Pois o capítulo de Lucas que fala do bom ladrão, quando o bom ladrão se direciona arrependido a Jesus Cristo, e quando Jesus Cristo responde: em verdade vos digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso, evidencia, pela tradição cristã, dentre outros versículos da Bíblia, a imortalidade da alma e de que os santos estão no céu. No entanto, o pastor Rodrigo Silva, que segue uma tradição para nós bizarra, uma vez que não tem base na história da igreja, não tem base na tradição, não tem base em coisa nenhuma, mas tão somente nos achismos que ele tira do grego e do aramaico, a questão essencial que nós temos que nos deparar é: eu penso que esses debates protestantes a respeito de dogmas essenciais da fé cristã me parecem tão levianos, tão irresponsáveis, justamente porque eles tratam a Sagrada Escritura como se fosse uma pedra da Roseta. Eu não sei se vocês sabem, a Pedra da Roseta era uma pedra que foi descoberta no final do século XVIII, começo do século XIX, por um estudioso chamado Champollion, que inclusive essa pedra foi coletada pelas tropas de Napoleão quando eles foram no Egito, e ele descobriu os hieróglifos, o sentido dos hieróglifos egípcios. Esse pessoal trata a Bíblia mais ou menos dessa maneira, como se fosse um objeto de arqueologia, ou então como se fosse um objeto da filologia. Evidentemente que a arqueologia e a filologia nos ajudam muito, mas não podem ser elementos essenciais para definir a fé cristã. A fé cristã ela é definida por outros aspectos relacionados a uma autoridade legítima, como também relacionados a uma tradição oral que não pode ser negligenciada também, porque também é história. Nós podemos ir mais além. Se depender tanto do Iago Martins como do Rodrigo Silva, nós não vamos mais formalizar os nossos dogmas através dos bispos ou através da igreja. Nós formalizaremos, talvez, os dogmas por intermédio de um concílio de arqueólogos ou então um concílio de filólogos. É isso que vai chegar ao protestantismo, se bestar. E vão jogar as confissões protestantes na lata do lixo da história. Mas, enfim, vejamos. Já que eu explanei aqui que esse pessoal trata a língua grega e a língua aramaica como se fossem objetos de arqueologia, como se fossem os hieróglifos egípcios, né? Eles se esquecem de que até hoje existem igrejas orientais que usam o grego e o aramaico como língua cerimonial das missas. E não somente isso, o aramaico e o grego é língua comum de certos povos do Oriente Médio, como também da própria Grécia. No caso da Grécia é o grego, né? Mas na Palestina e na Síria, o grego também é utilizado no sentido litúrgico e no sentido de estudo, tanto pelas igrejas ortodoxas, como também pelas igrejas orientais, que são alinhadas a Roma. E aqui nós temos que tirar a seguinte conclusão: como nós tiramos a dúvida a respeito do que significa Lucas no que diz respeito ao bom ladrão e no que diz respeito se ele foi ou não para o paraíso, e deduzindo disso também sobre o conceito da imortalidade da alma? É muito simples. Resta o senhor Rodrigo Silva nos ensinar onde, do século I até o século XX, onde as igrejas da sucessão apostólica negavam a imortalidade da alma. É muito simples. O entendimento do grego e do aramaico não pode ser uma coisa tirada ao léu, fora da historicidade das pessoas que falavam essa língua no século I, como também da historicidade das pessoas que falam essa língua até hoje. É isso que nós temos que entender. Será que o senhor Rodrigo Silva vai ensinar grego para quem usa o grego no cotidiano, na rotina? Será que ele vai provar para os cristãos ortodoxos que a imortalidade da alma não existe? Nós temos que entender que essa teoria surge justamente entre grupos protestantes radicais que começam a negar todas as tradições possíveis, inclusive a divindade de Nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e etc. E, em particular, uma seita que surgiu no século XIX, que é a seita adventista, que não tem nenhum respaldo acadêmico, teológico, para falar de fé cristã. É uma coisa que surgiu do nada, uma coisa que surgiu da rebelião
E não somente da rebelião de uma seita contra outra, mas também de uma fraude profética, de um embuste profético. Aquela história daqueles cálculos fajutos, daquele tal de William Miller, se não me falha a memória, do grupo milenarita. Ele era batista, na verdade, ele não era nem mesmo adventista. Mas o adventismo surge de um embuste profético, de um cálculo fajuto que deu errado nas profecias de Daniel, e eles fazem uma adaptação muito porca da história da igreja, querendo enxertar a igreja no capítulo 17 de Apocalipse e até mesmo nas profecias de Daniel. Então é uma coisa assim que chega a ser as raias do ridículo. Mas mais ridículo ainda é dois indivíduos transformarem a discussão dogmática sobre a salvação das almas, sobre a imortalidade da alma, ou seja, conceitos que são tão caros à fé cristã, sobre a trindade, etc., como se fosse um discurso de botequim, como se fosse um discurso acadêmico. E acadêmico de Wikipédia. A coisa é muito mais séria do que isso. Agora esse pessoal fica aí manietando certos, como é que eu posso dizer assim, certos arremedos do grego aramaico e agora quer ensinar, por exemplo, para quem fala grego, para quem fala aramaico e para quem vivencia essa religiosidade que foi guardada durante séculos e até 2 milênios, não, vocês estão errados durante 20 séculos. Ah, pelo amor de Deus, esse pessoal está sendo realmente muito ridículo, muito ridículo. Porque o estudo de uma língua como o aramaico e como o grego tem que ser analisado, como repito aqui, dentro de uma contextualização histórica. E nós temos que entender que essas línguas não estão necessariamente mortas. Tudo bem, os gregos modernos não falam grego koiné da Bíblia, mas com certeza o grau de entendimento deles da Bíblia no grego é muito mais próximo do que um sujeitinho que pega, sei lá, o dicionário Strong e comece a defecar dogmas achando que pode mudar o sentido da fé cristã de acordo com as suas interpretações pessoais. A coisa não funciona assim. Evidentemente que falar grego e falar aramaico não dá também credenciais verdadeiras ou falsas em si mesmas pelo fato de eles dominar essas línguas. No entanto, se nós tirarmos a conclusão de que nas igrejas da sucessão apostólica, que vão da igreja latina, somando as igrejas ortodoxas, somando praticamente todas as igrejas da sucessão, e o que é a igreja da sucessão apostólica? A igreja herdeira dos apóstolos. Ou seja, todas essas igrejas, inclusive com todos os seus problemas de divisões internas que houve, principalmente entre os ortodoxos que se separaram de Roma, né, não quiseram aceitar a obediência a Roma, e como também aquelas igrejas orientais que são leais a Roma, enfim, independentemente disso, existem alguns pontos de fé que são essenciais e que todas essas igrejas comungam. E uma delas é a mortalidade da alma. E a imortalidade da alma está na Bíblia. O problema é que o adventista pega um trecho desencontrado da Bíblia e ele distorce, ou ele dá um sentido mais amplo daquilo que de fato aquele trecho afirma. Como, por exemplo, afirmar que a alma morre ou a alma perece. Mas quando a alma morre e perece, ali tem um contexto, não é um contexto materialista. Quando nós afirmamos que uma alma morre para Deus, é porque essa alma está perdida. Não que ela foi necessariamente aniquilada ou destruída. Quando nós confundimos, inclusive, o conceito da alma com o do corpo, tal como eles falam, eles caem no mais estrito materialismo. Eles, na verdade, são saduceus, são como os saduceus da era de Jesus Cristo. Porque o saduceu não acreditava na imortalidade da alma. E Jesus Cristo não somente preconiza a ideia da imortalidade, como existem fatos do Evangelho e até ensinos do Evangelho que falam e que convergem na imortalidade da alma. Como, por exemplo, a parábola do rico mau. O rico mau vai para o inferno, ele não está esperando o juízo final, nada disso, ele vai para o inferno. E ele pede a intercessão de um outro morto, Abraão. Ou seja, duas pessoas mortas discutindo numa outra situação que não é a nossa dimensão terrena. E Abraão diz que não poderia fazer nada para ele porque ele não fez nada, não fez nenhum juízo, não fez nenhuma melhoria, nada digno que pudesse merecer o céu. Há, por exemplo, inclusive Apocalipse, capítulo 6, versículo 9, em que João, numa visão, encontra a alma dos mortos por amor a Cristo
no altar do Cordeiro, ou seja, ao redor do altar do Cordeiro, afirmando, inclusive, e orando quando haverá o dia do juízo para vingar o sangue deles. E numa outra cena, as orações dos santos viram incensos, e desses incensos, essas orações se espalham como relâmpagos e trovões no mundo. Vocês querem uma declaração maior da imortalidade da alma do que isso? Mesmo em Eclesiastes, quando nós observamos que existe uma situação em que o morto não tem mais ideia da vida, no entanto, existe um trecho que finaliza afirmando basicamente a imortalidade da alma, que o corpo se volta para a terra e o espírito se volta para Deus, que o deu. Na explicação dos adventistas e testemunhos de Jeová, que negam a imortalidade da alma, eles dizem que, na verdade, é um sopro de vida que volta para Deus. Só que existe um problema em torno disso. Vocês estão sendo gnósticos. Vocês estão sendo pagãos, no pior sentido da palavra. E por que isso? Porque vocês estão confundindo a essência da divindade com a alma humana. É evidente que a alma surge a partir de um sopro divino. Só que a alma tem um componente individualizador que se distingue da substância divina. Da feita que vocês afirmam que existe um sopro que dá vida e que volta para Deus, então vocês estão dizendo que somos meras partículas do todo divino. Isso aí eu poderia entender perfeitamente dentro de uma literatura da escola filosófica da Índia, ou então até mesmo do gnosticismo judaico que nós encontramos no século XVI, e até um pouco antes, na Cabala, por exemplo. Vocês estão sendo gnósticos e pagãos da pior espécie. E alguém vai dizer que as citações a respeito da imortalidade da alma na Sagrada Escritura são meras influências pagãs também? São influências do mundo grego, do mundo platônico, neoplatônico, blá blá blá. Esse pessoal não sabe nem o que é o mundo platônico, neoplatônico. Esse pessoal não tem nem estudo de filosofia para falar isso, mas enfim. Vejam. Então esse debate se torna pueril. Por quê? Primeiro, do século I, vamos lá, do século I até a Reforma Protestante. Porque a Reforma Protestante é que começa todo esse arcabouço teológico da confusão mental. Do século I até o século XVI, não existe nenhuma igreja da sucessão apostólica que afirme a mortalidade da alma. Nenhuma. Pelo menos eu não conheço. Eu quero saber quem de fato a cita. Tá? E se houve algum grupo que afirmou isso, pode ter certeza, é um grupo herético. Foi herético durante toda a história da igreja. É assim que nós temos que avaliar se realmente a imortalidade da alma era crida ou não crida pelos cristãos. Da feita que essa crença surge no século XIX, dentro de um segmento que surge a partir de inúmeras rupturas dentro do próprio protestantismo, então nós podemos deduzir o quê? Quem você vai confiar? Nas declarações de pessoas do século I até o século XVI, ou até hoje, né, porque nós acreditamos, nós somos católicos, então nós acreditamos na imortalidade da alma. Você prefere acreditar nesse pessoal? Você prefere acreditar nas igrejas da sucessão apostólica que falam grego no seu cotidiano, que falam aramaico no seu cotidiano e que entendem a mesmíssima coisa que as igrejas ortodoxas, que as igrejas de orientais, né, que são alinhadas a Roma, né, que fazem parte do corpo católico propriamente dito, e que, como também a própria igreja de Roma, eu pergunto para vocês uma coisa: quem vocês querem acreditar? Vocês querem acreditar em 2 milênios de história? Ou vocês querem acreditar em qualquer aventureiro palhaço que agora brinca de grego, brinca de aramaico, brinca com vírgula, brinca com acento e acha que pode mudar todo o entendimento de 2 mil anos de história? Se o entendimento de 2 mil anos de história pode ser mudado dessa forma, eu digo para vocês, nós não temos mais fé cristã. E eu vou mais além. Vocês percebem que o Iago Martins, como o Rodrigo Silva, colocam essas questões como mera disputa de opinião. Vocês são tão irresponsáveis a esse nível. Não é uma questão de opinião. É uma questão que diz respeito à salvação e à perdição. Que diz respeito a você se perder no inferno e você ir para o céu. Da feita que vocês acham que podem criar
3, 4, 5 opiniões diferentes, e vocês dizem nós somos irmãos de fé, vocês não são irmãos de fé. Vocês podem ser amigos. Como, aliás, eu sou amigo de muitos protestantes. Aliás, eu aprecio muitas pessoas que têm credo protestante, ou de vários credos protestantes. Ó. Mas não quer dizer que eu tenha as mesmas noções de fé que ele tem, porque eu não tenho. E nós não podemos transformar questões dogmáticas de fé como brincadeiras de filólogos ou brincadeiras de arqueólogos. É isso que nós temos que entender. Então faça o seguinte, vão ensinar lá naquela igreja siríaca, seja de caráter ortodoxo ou mesmo simplesmente oriental ligado a Roma, tá? Aquele pessoal que fala aramaico, aquele pessoal que fala grego, vá ensinar para eles sobre mortalidade da alma e sobre Lucas e o bom ladrão. Aliás, o meu grande amigo Israel Azevedo, que é da igreja greco-melquita, ele me contou uma história de um pastor protestante, agora eu não sei se ele era luterano, era calvinista, que foi na Síria. E esse pastor acreditava que a Síria era toda muçulmana. A gente sabe que a Síria é de maioria muçulmana sunita, diga-se de passagem. Mas enfim, mas tem minorias cristãs orientais. Né? E o que aconteceu? Ele foi lá, né, numa comunidade, e ele perguntou ao pessoal, né, se havia cristãos ali. Aí ele disse, sim, há cristãos aqui, sim. E qual era a língua que eles falavam? Eles falavam, às vezes eles falavam o árabe, mas falavam o aramaico. Tinha grupos, comunidades que falavam aramaico mesmo, no seu cotidiano, na sua rotina. E o impacto do pastor foi tão grande porque, para ele vir do nada, querer ensinar esses bispos, esses eclesiásticos, até leigos, a falar a língua de Jesus Cristo, se torna até cômico. E não deu outra. Esse sujeito se converteu uma igreja oriental. Então, quando esse pessoal vier com esse papo de grego, de hebraico e aramaico, pensa numa coisa, o grego e o aramaico até hoje são línguas faladas, ainda que, claro, não necessariamente de uma modalidade antiga, como o grego koiné, ou até anterior, que é o grego minoico e assim sucessivamente, né? Mas é o grego. Tem a mesma origem, tá? Segundo ponto, as igrejas da sucessão apostólica, ou seja, as igrejas dos apóstolos existem até hoje, inclusive guardando esses idiomas. E todas elas são unânimes em certos pontos de fé, sem as quais você não é nem cristão. Trindade, divindade de Jesus Cristo, ou então imortalidade da alma, enfim. Então, não se atentem a esse debate, porque é um debate supérfluo. É um debate brincalhão, sabe? É simplesmente só para ganhar views. E eu digo para vocês, a tese do Rodrigo Silva a respeito do mortalismo ou a respeito do bom ladrão não vai surtir o menor efeito no orbe cristão. Muito pelo contrário. Vai ser mais uma tese que será jogada na lata do lixo e os cristãos continuarão acreditando que a alma vai para o céu e para o inferno depois da morte. Sem esperar o dia do juízo final, diga-se de passagem. Então, meus amigos, um grande abraço.